Olá, começa agora o programa Que Tem Vaga, que é um espaço semanal para a gente falar aí de carreira. Olha, pelas palavras do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, abre aspas, o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas já é extremamente preocupante. O isolamento social, o medo de contágio e a perda de membros da família são agravados pelo sofrimento causado pela perda de renda e muitas vezes pela perda também do emprego. E é justamente a partir dessas palavras que o Aqui Tem Vaga de hoje aborda os efeitos psicológicos da pandemia e, por sua vez, da quarentena. E de como as empresas estão cuidando e o que estão fazendo pela saúde mental dos seus funcionários. E para falar sobre isso, eu convido o professor da Fundação Getúlio Vargas, Luciano Salamacha, e a psiquiatra Roberta França. Muito obrigada pela participação de vocês dois no Aqui Tem Vaga. Obrigada, é um prazer nosso e vamos conversar de um assunto tão importante. Com certeza, Roberta. E você atuando diretamente na área, eu acho que é muito importante, principalmente nesse período, a gente ter essa visão pela saúde mental, né, dos colaboradores, das pessoas em geral no mundo e principalmente também na situação aqui no Brasil, que é super agravada também pelas condições econômicas, pela crise sanitária que se tornou econômica e, enfim, social também. Então, Roberta, como a gente tem essa visão e como ter esse cuidado, principalmente olhando aí a função das empresas com relação a isso, né? A primeira coisa é a mudança de paradigma que nós tivemos num intervalo muito curto de tempo, né? Porque, assim, se nós pararmos para pensar, parece que tem uma vida que nós estamos vivendo a pandemia e, na verdade, temos 6 meses de pandemia. E isso tudo, né? Como foi uma coisa muito nova, algo que ninguém esperava, um vírus novo, a comunidade científica em alerta, sem entender muito bem o que estava acontecendo, levamos um tempo para compreender o processo e as pessoas tiveram que entrar no confinamento. Nós nunca tínhamos experienciado isso. E aí, nós que antes adorávamos viver nas nossas caixinhas pessoais, né? Todo mundo vivendo lá no seu mundinho do smartphone, do celular, aquela coisa toda, de repente, isso virou um problema. Porque aí você percebeu a importância que é o externo, a importância que é o outro, a importância de experienciar o estar juntos. E aí nós vimos como nós somos seres sociais, como é importante o abraço, o encontro, o toque, o contato. Então, nós tivemos que revisitar, nós estamos tendo que revisitar muitas questões. A própria questão das crianças que viviam reclamando da escola, agora sentem uma falta danada da escola, né? Todo mundo reclamava do emprego, do trabalho, Luciano vai falar isso melhor do que eu, e agora todo mundo está odiando o home office, todo mundo quer voltar para a empresa, quer revisitar esse momento, porque nós definitivamente somos seres sociais, nós precisamos viver em comunidade e isso faz toda a diferença. Então, cuidar desses aspectos emocionais é fundamental. Luciano, pegando esse gancho, geralmente, né, tem aquele ditado que a gente só quer o que não tem, né? Quando a gente está vivendo uma certa situação, a gente almeja, às vezes, por outra, ou quer que seja um pouco diferente. Como é que fica toda essa questão, olhando aí pela visão corporativa, né? O que fazer, entender esse momento? Olha, teve um lado muito positivo, apesar de toda essa angústia, essa incerteza, que foi o seguinte: poderia colocar para você em 3 grandes movimentos. O primeiro movimento foi aquele movimento do para, e as pessoas dizem assim, nossa, eu não tenho referência alguma, eu não sei nem para onde eu vou, e era instinto de sobrevivência pura. Eu tenho que preservar o meu emprego, eu tenho que preservar o que vai ser da minha família. Teve um segundo, e nesse primeiro movimento, a gente experimentou no mundo corporativo algo bem interessante. As pessoas, elas demonstravam de uma maneira inequívoca uma elevação na sua produtividade. E isso foi uma espécie de uma compensação psicológica para essas pessoas. Elas percebiam que elas estavam produzindo mais e tinham também uma sensação de estar trabalhando mais, que era um peso, era um questionamento. Depois, elas perceberam que elas não trabalharam mais, elas produziram mais. E elas entenderam 3 características. Primeiro, quais eram as coisas que elas faziam e que não agregavam valor e que precisavam ser descartadas desde logo.
Segundo, quais as competências que não eram exigidas e que passavam a ser exigidas delas. E terceiro, que tudo estava carente e que agora passou a ser de uma maneira extremamente democrática e meritocrática, baseado nas entregas, nos resultados. Então, teve muita gente que sentiu dificuldade de dividir a responsabilidade com alguém da equipe. Olha, a nossa equipe não conseguiu. Não, não. Você não fez sua parte. Isso ficou muito claro, muito evidente no mundo corporativo. Aí vem um segundo movimento, que é um movimento que eu chamo da ansiedade, quando as pessoas passaram a dizer assim, nossa, chega, temos que voltar e não sei o que lá, e gente também com ansiedade de medo de voltar. E o medo é uma característica bem comum do ser humano de projetar uma realidade que nem sempre é presente. O medo psicológico é isso. É diferente do medo real. Eu estou na frente de um predador e eu tenho medo. É diferente quando eu tenho um estresse porque eu estou projetando uma situação. E aí muita gente percebeu que não adiantava ficar estressado, porque não ia mudar em nada. Não estava na mão das pessoas, nem dos gestores, nem dos empresários. E agora a gente está vivendo um terceiro movimento, que eu chamo de movimento da aceitação. Em que, por exemplo, nas empresas hoje, a gente conversa muito o seguinte, não adianta nada eu me preocupar de manter um profissional, trazendo ele de volta para a empresa, melhor dizendo, trazer ele, vou manter ele aqui dentro, se ele vem angustiado, se ele vem com medo do transporte que ele vai ter que pegar, do trajeto que ele vai ter que percorrer. Então, as empresas hoje estão adotando a seguinte estratégia. Se esse profissional é possível ele mantê-lo no home office e ele tem entregas compatíveis, por que não? Por que não? Mas, de outro lado, há uma preocupação, e aí eu devolvo isso para a Roberta, que é sobre as sequelas, os efeitos secundários que esse home office pode gerar. Porque também ele tira das pessoas a interatividade humana. Ele tira das pessoas aquilo que um colega de trabalho pode fazer com outro e dizer, eu sinto que você não está bem hoje. Não, eu estou bem, não, fala para mim. E quando é digital, o outro aperta um botão e encerra a conversa. Então, hoje, uma preocupação muito grande dentro do mundo corporativo é que a gente consiga monitorar que não dá para se deixar cegar e seduzir por um benefício de curto prazo, podendo colocar em risco algo maior, que é a sociabilidade, que é o espírito de equipe e que é, inclusive, a sustentação entre as pessoas. Antes de passar essa bola para a Roberta, como o Luciano já apontou aí, Roberta, só mais um pronunciamento de uma diretora também da OMS, ela falou, é diretora do Departamento de Saúde Mental e de Uso de Substâncias da OMS. Ela falou o seguinte, a ampliação e reorganização dos serviços de saúde mental, que agora são necessários em escala global com a pandemia, é uma oportunidade para construir um sistema de saúde mental adequado para o futuro. Aí tem essa atenção especial para o que a gente pode ver que não tem, digamos assim, de estrutura totalmente planejada, né, para momentos como esse de crise ou, em geral, atender psicologicamente, né, os colaboradores e as pessoas no mundo, né, Roberta? Não tenha dúvida. E trazendo a fala do Luciano, que foi muito pertinente, né, é muito interessante porque, na verdade, não são todas as pessoas que têm o perfil do home office. Né? E isso vem muito com o que ele disse, né? Tem aquela pessoa que consegue produzir muito bem e tem aquele que você percebe que, na verdade, ele só trabalhava, ele produzia verdadeiramente muito pouco. E tem pessoas que só conseguem gerar essa produtividade no coletivo. Ela precisa estar junto de uma equipe para que ela seja produtiva, para que ela consiga a força, digamos assim, o jeito, a forma de conseguir executar. É muito comum, por exemplo, o pessoal da área de criatividade que fala que quando eles ficam muito tempo em home office, eles têm muita dificuldade na criação, porque eles precisam ver gente, eles precisam da dinâmica, eles precisam ter contato, eles precisam conversar para que aquele movimento criativo aconteça. Então, as empresas vão ter que realmente começar a buscar quem são
os seus funcionários que têm o perfil do home office, que são infinitamente mais produtivos naquela linha, porque ele está menos ansioso, ele está menos angustiado. Na casa dele, ele tem uma zona de conforto, ele se sente confortável naquele ambiente e ele consegue gerar produtividade. Como tem aqueles que o ambiente da casa vai trazendo para ele uma certa apatia. Ele vai ficando cada vez menos capacitado para lidar. Ele não dá conta de fazer, de executar tarefas de uma forma solitária. Então, a empresa vai ter que ter pessoas, né, capacitadas para que gerencie, né, o gerenciamento do RH vai ter que ser muito sutil no entendimento, porque como o Luciano disse, muitas empresas entenderam que o home office diminui o custo brutalmente de algumas empresas. Isso é fato, né? Manter o funcionário em casa parece, no primeiro momento, ser muito mais lucrativo. Mas, se esse funcionário não tem essa habilidade de execução de tarefas num ambiente de home office, a médio e longo prazo vai trazer prejuízo para essa empresa. Não é verdade, Luciano? Eu acho que tem esse componente. E em relação à saúde mental que você trouxe, a pandemia, ela trouxe muitas coisas bacanas, né? A gente tem sempre que tirar uma coisa boa dessas situações. Eu sempre me pergunto, eu sou uma pessoa de uma positividade sempre, né? Eu tenho muita clareza das coisas, mas eu sempre sou uma pessoa muito positiva. E eu sempre me pergunto, diante de qualquer situação, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu não estou enxergando? O que eu ainda não compreendi que isso precisa me trazer de aprendizado? E uma das coisas que a pandemia trouxe é o olhar para a saúde mental. Porque até então, falar de psiquiatria, coisa de maluco, né? Coisa de gente doida, né? Depressão, você não tem o que fazer, vai lavar uma roupa. Em pleno 2020, nós ainda ouvimos essa fala, né? Tão feia, né, tão triste, das pessoas minimizarem. Quer dizer, a hipertensão é real, o diabetes é real, o hipotiroidismo é real, o AVC é real, mas a doença psiquiátrica não. Né? A depressão é frescura, a síndrome do pânico é bobagem, né? Os transtornos psiquiátricos, eles sempre foram colocados numa caixinha muito feia, né? De muito isolamento, de uma coisa errada, que é feio você falar o que vão pensar de você se você for um psiquiatra. E isso hoje mudou. Então, hoje a gente percebe a importância da saúde mental, porque quando a gente não está bem aqui, o corpo vai padecer. Eu acredito muito que, na verdade, as doenças físicas é um grito do corpo emocional. E neste momento de pandemia, nós estamos percebendo a importância de termos uma saúde mental boa, plena. Sim. Inclusive, a depressão é uma das maiores causas aí de pedido de afastamento, né, dentro da perícia do INSS e tal. Então, tudo isso, Luciano, chama ainda mais atenção, além do que a Roberta falou, para esse olhar realmente cuidadoso que as corporações vão ter que ter a partir de agora, porque está tudo muito ainda pisando em ovos, né? A sociedade está se adaptando a esse novo normal. Claro que a gente tem que olhar, sim, pelo lado positivo, que eu concordo plenamente com a Roberta. É também uma linha que eu tento sempre seguir particularmente falando. Agora, Luciano, como é que fica, então, a gente pensar em futuro pós-pandemia de uma maneira menos tensa aí, com tudo isso acontecendo, para se reorganizar? Você sabe que a Roberta foi muito feliz quando ela colocou a respeito da saúde mental, porque até um tempo atrás, as empresas elas faziam contas para determinar o quanto a saúde de um profissional influenciava no seu resultado. Então, era assim, o efeito negativo poderia ser mensurado. Agora, as empresas, elas acordaram porque olha o efeito que aconteceu dentro das empresas. Gestores que eram tidos como pessoas equilibradas, pessoas extremamente qualificadas para aquela atividade, quando chegou o momento de pressão, acabaram não conseguindo segurar a onda, literalmente se perderam, entraram em pânico eventualmente e acabaram meio que congelando. E outras pessoas que você, até naquele estereótipo do líder que não era tão carismático, que não era uma pessoa tão firme,
acabou chamando para si a responsabilidade e tomando as decisões. Qual é a primeira lição? É que a meritocracia, a régua que mede a meritocracia no mundo corporativo mudou. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as empresas, elas estão preocupadas não apenas com o lado negativo da saúde mental, mas com o lado positivo da saúde mental. Porque se de um lado a ausência de um trabalhador me dá uma perda de produção, a saúde mental, a satisfação dele, ela também proporciona uma melhor produção, uma produção além da média, além do normal. E o terceiro fator, eu acho que é o fator que envolve gestores, empresários, profissionais, aí não tem ninguém fora, é a incerteza. A incerteza, como já diz a expressão, vem do latim in, que é ausente, certo, aquilo que eu posso dar como assumido, como projetado, como esperado. A incerteza, ela continua, mesmo que a gente queira fazer prognóstico, planejamento em relação à pandemia. Então, uma das coisas que tem funcionado muito bem é a gente ter colocado para as pessoas o seguinte, ao invés de você se preocupar de querer ter como certo algo que não está na sua mão, porque o ambiente externo, você tem aí uma questão sistêmica do o teu vizinho pode ser um vetor e desencadear na tua cidade um processo de elevação da contaminação do dia para a noite. Quando a incerteza externa é presente, só há uma certeza que salva um profissional. É a certeza que ele tem na própria capacidade. E é isso que as empresas hoje estão investindo muito. É o profissional começar a analisar o conjunto de competências que ele tem e o quanto ele tem que ser confiante nas competências que tem e o quanto elas são aderentes com as necessidades que a empresa, neste momento, acha que tem. Isso vale para tudo. Isso vale, por exemplo, para aquele profissional que perdeu o emprego e que agora ele está focado em ter uma atividade, por exemplo, de fazer um alimento e vender. E está muito feliz, inclusive. Me perguntaram esses dias, olha, tem um profissional aí que foi demitido e que ele passou a fazer sopa. E está vendendo para caramba, já está pensando em abrir uma cozinha. Eu falei, olha, toma cuidado. Isso vale para o mundo corporativo também, para os profissionais. Há 3 variáveis quando você determina se o negócio vai para frente. Primeiro, se tem alguém que quer comprar. Segundo, se você tem capacidade de produzir. E terceiro, se a remuneração, quando você produz o que sabe para quem quer comprar, é compatível. As pessoas estão esquecendo que esta pandemia, ela não vai perdurar as relações trabalhistas como estão hoje, mas também não voltarão a ser o que era. Nós vamos ficar no meio termo disso. Nem o trabalho vai ser 100% home office, mas tem muita gente que gostou. Tem empresas que estão fazendo convenções porque são muito grandes, são empresas nacionais, estão fazendo convenções por mecanismos de videoconferência, seja a plataforma que você quiser, que agora perceberam o seguinte, é melhor para todo mundo. Porque quando eles fazem uma convenção clássica, como levar todo mundo para um hotel, tinha gente que era deslocado do trabalho, separado da família, e que agora a pessoa ela se isola tão somente para aquele conteúdo que é relevante, que é bom, e ela volta para a família. Então, assim, o grande aprendizado para o mundo corporativo hoje está sendo, mudou a meritocracia, mudou as relações entre empresa e profissionais, e neste momento é olhar mais para dentro e ver o que eu sou capaz do que querer adivinhar o que nenhum de nós sabe que vai acontecer amanhã. Sim, Roberta, falando da percepção do tempo, né? Muita gente tem dito que percebe aí que o tempo está passando de uma forma diferente para uns, diferente para outros. Como é que fica essa percepção de tempo com relação à produtividade também? Porque as pessoas, às vezes, elas se perdem um pouco aí, principalmente também nessa questão de home office que vocês dois levantaram. Então, a organização do tempo, como você se situar dentro de uma situação e ser mestre, né, de si mesmo e das funções que você tem que desenvolver? Eu quero pegar um ganchinho da fala do Luciano, que eu achei muito interessante sobre a questão da gestão,
né? Porque muitos gestores, eles eram muitas vezes escolhidos por sua capacidade de domínio, por suas certezas, né? E neste momento da pandemia, o que se viu é que nem todo gestor que tinha ele era muito resolutivo para as respostas positivas. Então, se funciona, se está dando certo, ele é muito bom naquela execução enquanto está dando certo, mas ele não dá conta de administrar quando tudo dá errado. Isso é muito interessante também, porque o gestor mesmo, ele tem que estar habilitado na crise. Porque quando está tudo dando certo, é fácil administrar o que está funcionando, né? Os ganhos estão extraordinários, o lucro está excelente, a empresa está nos top 10, está tudo ok. Mas no momento em que eu preciso reverter uma situação como uma pandemia, aí sim o líder se mostra, né? Ele mostra realmente a sua capacidade de segurar, né? Toda aquela insegurança, como disse o Luciano, a incerteza, porque o ser humano, ele adora ter controle, né? Nós adoramos ter controle de tudo. E no momento em que nós temos uma crise, aonde, primeiro, é uma coisa invisível. Não é dengue, que você vê o mosquito, vai lá e mata, então não tem mais dengue. É um vírus, é uma coisa que você não vê e que entra em você e pode te matar. Que controle você tem sobre isso? Isso é desesperador para a maioria das pessoas. E aí, neste momento, vem essa questão. Dessa questão da competência que o Luciano falou, porque outra coisa que começa a colocar o holofote. Quem são as pessoas que têm competência real e quais são aqueles que surfavam na competência do outro? E aí parecia que funcionava, enquanto estava naquele ambiente, ele estava protegido por um grupo e parecia funcionar porque ele tinha habilidades, mas que, na verdade, eram executadas por terceiros. Então, as pessoas que hoje estão mais tranquilas são aquelas pessoas que têm muita ciência e consciência do seu valor e da sua competência pessoal, que não depende do outro. O outro está ali para somar, mas ele não depende da competência de terceiros. Isso faz toda a diferença. E o tempo a gente vai aprender a administrar também de uma outra forma. Porque até a pandemia, a queixa do mundo era: eu não tenho tempo. Não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para os meus amigos, não tenho tempo para entregar o trabalho no tempo certo, porque é muita coisa, porque o meu chefe exige muito, porque eu não tenho tempo de estudar, de fazer uma pós-graduação, disso e daquilo. De repente vem a pandemia e joga uma luz, um holofote em cima desse tempo e desvirtua o nosso conceito de tempo. E aí nós passamos a ter muito tempo. E aí você vê que tendo pessoas, mesmo tendo muito tempo, você pergunta, o que elas executaram? Nada. Então, não era a falta de tempo, era a sua inabilidade executiva. E isso tudo está sendo, né, colocado à prova no processo da pandemia. Você não acha que é por aí também, Luciano? Eu acho sim, e ainda acrescentaria o seguinte: os diretores de RH com quem eu convivo, eles estão se posicionando de uma maneira muito clara em 3 aspectos. O primeiro aspecto é: me dá evidências da sua disciplina. Porque a autogestão sem disciplina é o mesmo. Eu costumo dizer que a liberdade é um recurso, talvez o recurso mais perigoso que você pode pôr na mão de um profissional. Porque com liberdade a pessoa pode literalmente se jogar de um prédio, ela pode consumir droga, ela pode se matar. Então, a primeira coisa que uma pessoa tem para poder ter autogestão é fazer um vínculo com a disciplina. E tem gente se perdendo nessa questão aí. Tanto é que uma das recomendações tem sido sempre marcar reuniões para o início da manhã e final da tarde. Porque você já começa o dia já engrenando numa atividade profissional e sabe que até o final do dia você não pode sair daquele ritmo, sob pena de você se perder. O segundo é o quanto as pessoas estão tendo capacidade de incrementar uma nova competência.
As pessoas, quando voltarem da pandemia, serão cobradas no mundo corporativo, e isso é praticamente unânime. Eu participo de alguns grupos de diretores de RH, um com mais de 100 executivos, VP e tal. É unânime entre eles que o período em que as pessoas ficaram em casa não é um período de férias, e é um período de elevação das competências, afinal, você vai ter que vir com algo mais. Então, se o primeiro é disciplina, o segundo é ter uma competência, o terceiro é o quanto você vem adaptado, portanto, estar apto com grande intensidade para se moldar rapidamente às coisas. Significa o seguinte: o quanto você vai ser hábil em descartar crenças e aceitar novas crenças. Quem vier agarrado naquela torcida do vamos voltar ao que era, esses já tem quase que um X na testa. Se vierem sem a devida disciplina e se vierem sem competências ainda, aí essas pessoas transformaram a pandemia numa destruição da própria carreira. Bom, pessoal, nosso tempo já está, olha, esgotadíssimo. Antes eu queria só uma palavra só. Quando vocês ouvem apoio psicológico, saúde mental, futuro, positividade, o que é que vocês pensam? Uma palavra, Roberta, por favor, e o Luciano, e eu vou me despedir de vocês, infelizmente. Eu acho que a palavra resiliência, neste momento, é uma boa palavra, sabe? Para a gente poder ressignificar tudo isso que a gente conversou aqui, que teríamos papo aí para 2 dias, mas eu acho que a resiliência nesse momento daria muitas coisas positivas. E então a palavra, Luciana? Compreensão. Se nós não tivermos reter junto com a gente, portanto, prender, conjunto, eu com as pessoas, não entender o que está acontecendo, aí fatalmente nós vamos ter muito problema. E a gente tem que marcar outro papo, com certeza, porque aqui renderia, tinha muitas perguntas ainda, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu agradeço desde já a participação, a contribuição tão significativa de vocês dois. Já fica o convite e vamos marcar mesmo. Vai ser um prazer. Muito obrigada. Bom, o programa Aqui Tem Vaga vai ficando por aqui, mas você pode sempre acompanhar pelas redes sociais, Facebook do Band News TV, aqui pela tela e também pelo YouTube Band Jornalismo. Até a próxima, eu espero você.